Vamos lá para Hebreus, capítulo 6, avançar mais um pouquinho nesse texto maravilhoso que fala ao nosso coração, palavra de Deus deixada para nós no livro aos Hebreus. Hebreus, capítulo 6. Chama a sua atenção para fazermos uma leitura por partes. Vamos lendo e explicando alguns trechos da palavra e buscando entendimento da palavra de Deus. Vamos ler todo o capítulo, então eu começo no verso 1, os irmãos acompanhem. Nos diz assim a palavra de Deus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Já vamos fazer a nossa primeira pausa aqui. Onde você pretende chegar na vida com Jesus? Qual é o teu objetivo, o teu alvo? Você tem alguma meta a alcançar? Geralmente nós traçamos metas, objetivos para algumas áreas da nossa vida, não é? A área profissional, a área dos estudantes traçam metas, têm objetivos. Um profissional pensa em se capacitar melhor, em atingir os objetivos na sua área. Nós devemos ter um objetivo, uma meta para a vida cristã. Qual é? Você pode falar, pastor, o objetivo nosso é chegar no céu. Esse, de fato, é um objetivo. Jesus já conquistou esse direito para nós lá na cruz. Mas enquanto não chega esse momento, e eu acredito que você não pretende antecipar isso, né? Você pretende ir vivendo até chegar o momento de estar lá com Ele, nós devemos ter uma meta, um objetivo, um alvo. Hebreus está tratando disso aqui. A espiritualidade, ela merece uma atenção de tal forma que a gente coloque objetivo, meta. E diz o texto aqui no versículo 1 que nós devemos deixar nos levar para o que é perfeito. O que significa que nós temos aqui uma meta. A nossa meta enquanto cristãos é o aperfeiçoamento. Vocês devem estar notando que o autor aos Hebreus, ele insiste nessa questão do crescimento espiritual, do aperfeiçoamento da vida com Deus. Você tem ambições com relação a isso? Às vezes a gente fica sabendo, a gente presencia alguém que tem uma vida de oração, que faz uma oração muito bonita, a gente acha aquilo lindo. A vontade que dá é todo dia ir lá na casa da pessoa pedir para ela orar por nós, né? Mas deixa eu te contar um segredo, a gente pode desenvolver uma oração assim também, melhor, mais profunda. Precisamos ter essa ambição espiritual de crescer em Jesus, de crescer na vida de oração, de crescer no nosso testemunho sobre Jesus, de crescer no conhecimento da palavra de Deus, termos aí a palavra de Deus afiada no nosso coração, no nosso lábio, para quando nós precisarmos. O autor aos Hebreus está mais uma vez batendo nessa tecla. Nós precisamos avançar. Mas ele está dizendo isso para os hebreus, meus irmãos, não sei se vocês sabem. Essa igreja que recebeu essa carta sofreu grande perseguição. E o que eles queriam? Eles queriam voltar para o judaísmo, abandonar a vida com Jesus e voltar para o judaísmo. Era muito mais fácil viver no judaísmo. Como cristãos, eles eram perseguidos. E é como se o autor estivesse dizendo assim para eles, olha, não voltem atrás. Vocês precisam, na verdade, é crescer, se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar. Deixemo-nos levar
para o que é perfeito. O objetivo do cristão é o aperfeiçoamento, é a santificação, é a gente se tornar mais parecido com Jesus, o nosso Senhor. Coloque isso como objetivo na tua vida, como meta, se tornar mais parecido com o Senhor Jesus. Esse é o objetivo do cristão, enquanto nessa vida passageira. E a vida com Deus, meus irmãos, deveria ser uma área prioritária para a gente se aperfeiçoar. Uma área onde a gente investe, gasta tempo, onde a gente se deleita na palavra, onde a gente busca Deus em oração. Que providências nós podemos tomar para crescer, para nos aperfeiçoar na fé? Chamo você a pensar sobre isso. Que providências você pode tomar essa semana para o teu aperfeiçoamento na vida com Deus? É a preocupação do livro. Daqui para frente, ele vai nos trazer, meus irmãos, algumas dicas para a gente não perder de vista a importância do aperfeiçoamento, da caminhada, do crescimento, do progresso da vida cristã. E a primeira coisa que ele vem trazer para nós é o perigo da apostasia. Você sabe o que é apostasia? Vai ficar sabendo hoje. Vamos continuar a leitura, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia ou à vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos fazer outra pausa aqui, para a gente falar da apostasia. O que é apostasia? Apostatar, existe esse verbo, viu? Pode procurar. Apostatar é se rebelar contra Deus, é abandonar a fé. É uma reação negativa àquilo que se cria. Eu não creio mais, eu não quero mais saber de Deus. Isso é apostasia. O autor aos Hebreus está dizendo que é possível alguém que já confessou Jesus, foi batizado, trabalha na igreja, exerce um cargo até de liderança, de repente abandona Deus, larga a igreja e morre no pecado. É possível. Se ele vem falando para a gente progredir na fé, aqui ele já traz logo de cara, olha, cuidado com a apostasia. Cuidado com a possibilidade de abandonar a fé. Mas isso é um problema só dos mornos. Aquela pessoa que teve um contato com a palavra de Deus, mas não se entregou totalmente à palavra de Deus. Teve um contato com Jesus, com a salvação, com o sacrifício de Jesus na cruz. Talvez até tenha tido consciência do pecado, mas não abandonou de vez o pecado. É aquela pessoa que está flertando com a vida em Cristo, mas não se deu totalmente para Jesus. Essa pessoa, a Bíblia, Jesus chama no Evangelho de joio. Lembram da parábola? Está no meio do trigo, mas é joio. E quem que é o joio? Não tem jeito de a gente classificar. Nem eu, como pastor, não tenho esse direito de falar você é joio. É você, sou eu que tenho que fazer uma autoanálise. Porque o joio, aquele que está assim quase entrando, mas não entrou ainda, aquele que está quase decidindo, mas não decidiu ainda, ele pode apostatar de vez, ele pode abandonar de vez a fé, e é um perigo. É um perigo.
Então esse texto, meus irmãos, está chamando a atenção. Se nós estamos levando uma vida com Deus, mais ou menos, o grande perigo é a gente abandonar de vez. Porque é muito fácil isso acontecer. Somos tentados, somos chamados para longe de Deus todos os dias. Apostatar, meus irmãos, é diferente de cair. Um crente salvo, uma pessoa que já se entregou para Jesus, ela pode cair na fé? Pode. Ela pode tropeçar, cometer um pecado, um erro? Pode, acontece. Apostatar é diferente. Quer ver? Eu vou citar um exemplo muito claro. Pedro e Judas Iscariotes. A diferença dos dois. Um caiu, se arrependeu, foi recebido de volta por Jesus. O outro, que não era de fato um discípulo, apostatou, abandonou a fé e no remorso tirou a própria vida. Os dois andaram com Jesus, os dois ouviram as mesmas palavras de Jesus, tiveram a mesma orientação, foram alvo do mesmo amor, partilharam do mesmo pão e do mesmo cálice ao redor da mesa do Senhor. Mas um abandonou Jesus. Não se arrependeu, apostatou da fé. O outro caiu, negou 3 vezes, se escondeu atrás da covardia de não se sustentar como discípulo de Jesus publicamente, num momento tão importante. Mas se arrependeu, foi lá aos pés de Jesus, se humilhou e voltou a caminhar com Deus. É uma clara experiência que a Bíblia deixa como exemplo. Um apostatou, o outro caiu e se levantou de novo. Um não estava totalmente entregue a Jesus. O outro, na sua humildade, se entregou a Jesus. A pergunta é: que vida nós estamos tendo com o Senhor? Que intimidade nós temos com Deus? Estamos correndo risco de apostasia? O perigo da apostasia é real, meus irmãos, mas é um risco só para os que estão em cima do muro. Lá em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus vai falar com a última igreja, ele fala assim: olha, eu conheço as tuas obras. E esse é um recado muito importante para todo cristão. Jesus conhece as nossas obras. Jesus sabe o nosso coração, aquilo que a gente faz, deixa de fazer. Jesus conhece. Jesus diz assim para eles: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa condição, meus irmãos, de vai não vai, essa condição de mais ou menos, em cima do muro, ela dá ânsia de vômito no Senhor da igreja. Ela incomoda, ela atrapalha a vida da pessoa, atrapalha a caminhada da igreja, atrapalha a propagação do evangelho. Jesus espera mais que isso. Uma entrega total. O morno caminha sempre na fraqueza, sempre no mais ou menos, e a tendência, se não tomar cuidado, é cair de vez e não voltar mais. Então a palavra de Deus trata da questão da apostasia, para aqueles que ainda não se entregaram totalmente a Jesus. É um risco, é um perigo. Mas se a orientação é progredir na fé, se a orientação é a gente caminhar para o que é perfeito, aperfeiçoar nossa vida em Deus, longe de nós a apostasia, amém? Longe de nós negar a Jesus, amém? Vamos caminhar então no sentido contrário, do crescimento, do fortalecimento da fé. Cuidado com a apostasia. Se você tem uma vida mais ou menos em cima do muro, morna, não é quente nem frio, cuidado. Fuja da apostasia, fuja da mornidão. Não cultive a vida com Jesus assim. Vamos seguir no texto aqui.
Então a primeira orientação é: fuja da apostasia. Segunda orientação está no capítulo 6, versículo 9, 10, 11 e 12, que diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Então ele vem e fala: olha, nós estamos falando aqui de um assunto meio complicado, é pesado essa questão da apostasia, abandonar Jesus de vez, mas é possível para aqueles que levam uma vida sem compromisso, sem profundidade, superficial. Mas ele chama eles de amados e fala: ó, não é o caso de todo mundo, são só alguns. Versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então ele vem falar: olha, a apostasia é uma realidade. Não é o caso de todos, porque nós temos visto na vida de vocês sinais da salvação. É o que o autor está dizendo. Opa, então é uma coisa boa, né? Então a maioria está caminhando na direção certa, está progredindo na fé e está dando sinais de salvação. Você sabe qual que é um sinal muito importante de uma salvação genuína? Servir a Deus. E ele fala isso aqui. Ele fala no versículo 10 que Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ele vem e fala: olha, vocês estão dando sinais da salvação. Como? Estão servindo a Deus. Estão lutando a luta de Deus. Estão arregaçando a manga e trabalhando para Deus. Cuidado com a apostasia. Continuem servindo a Deus, continuem dando sinais da salvação. Porque isso é sinal de que você está progredindo, você está crescendo. E eu queria falar isso para você hoje. Servir a Deus é um sinal de salvação legítimo. Quem não tem interesse nenhum por servir a Deus, vontade nenhuma de fazer alguma coisa para Deus, para a obra de Deus, para a igreja de Jesus, para abençoar o mundo, está dando sinais de apostasia e não de salvação. É natural que alguém que se entregou para Jesus queira servir a Jesus. É natural que alguém que foi alcançado pelo grande amor de Deus queira manifestar o amor de Deus para outras pessoas. É natural. Não é forçado. Ninguém é obrigado. Faz porque entendeu que é importante. Faz porque tem vontade de fazer. Faz porque sabe que alguém fez e alcançou a sua vida. Abençoou a sua vida. Servir a Deus é um sinal legítimo de pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo, marcadas pela graça, acolhidas pelo amor eterno de Deus e querem manifestar o trabalho. Hebreus está declarando, meus irmãos, que trabalhar para Deus é um sinal muito importante de que a igreja está caminhando e progredindo na fé, está se aperfeiçoando. Quando a gente quer edificar e ser edificado. Quando um crente novo chega na igreja, às vezes a gente tem que falar olha, calma, né? Quer fazer tudo, quer abraçar o mundo, quer fazer muita coisa, calma, né? A gente tem que ter... E quando parece que o crente às vezes está passando muitos anos, né, vai ficando assim um pouquinho mais acomodado, a gente tem que vir empurrar, né? Dar um chutinho assim por trás. Vamos, né? Vamos trabalhar. São dois espíritos diferentes, né? A gente não precisa nem trabalhar de mais e nem trabalhar de menos, mas precisamos servir a Deus. Precisamos trabalhar no seu reino.
edificar e ser edificado. E a Bíblia deixa claro, meus irmãos, duas frentes de trabalho. Guarde isso. Quais são as duas frentes de trabalho da igreja? Primeira, evangelização. Hoje é culto missionário, nós estamos falando a respeito de evangelismo. Recolhemos ofertas para abençoar missionários que estão evangelizando em lugares aonde nós não vamos, aonde nós não estamos pessoalmente, mas investimos no ministério daqueles que estão lá. Porque acreditamos na evangelização. Acreditamos que cada um de nós aqui tem potencial para a evangelização, tem potencial para compartilhar o evangelho com outras pessoas. Mas saiba disso, a evangelização é uma frente de trabalho da Igreja de Jesus. Eu preciso investir em evangelização, você também. E não é só recurso, é mão de obra. Servir a Deus inclui a tarefa da evangelização, para mim e para você. Saiba disso. Segunda grande frente de trabalho da igreja. A primeira, evangelização. A segunda é a edificação. O que é a edificação? É a igreja de Jesus trabalhando para enraizar os corações cada vez mais em Jesus, fortalecer a fé dos que já creram. O evangelismo vai atrás dos que ainda não creem. Essa é a evangelização. A edificação, ela é um trabalho para aqueles que já creem, para o fortalecimento dos que já creem, dos que se entregaram para Jesus. Essa é a evangelização. Nós precisamos investir nessas duas frentes, evangelização e a edificação. Duas frentes de trabalho importantes. Invista no serviço para Deus. E eu queria fazer uma pergunta: o que na tua agenda dessa próxima semana agora, tem alguma coisa para servir a Deus na tua agenda? Seja para o evangelismo, seja para a edificação. Tem na tua agenda espaço para isso? Pastor, você vai me desculpar, mas eu estou sem tempo. Está dando tempo não, nem para evangelizar e nem para edificar. Não dá tempo, não. Se a conclusão é essa, eu ouso dizer que você é morno e corre riscos. Não estou falando para você deixar de fazer o que você tem que fazer, abandonar o seu trabalho, sair evangelizando na praça, né? Se puder fazer isso, vai também, não tem problema não. Vai ser ótimo. Mas faça isso no seu trabalho. Faça isso na sua casa. A igreja é um excelente espaço para a gente labutar em prol da edificação. Né? Tem algumas meninas lá ministrando as crianças lá no fundo. Elas estão trabalhando, servindo para ministrar o coração das crianças enquanto nós estamos aqui. É um trabalho para edificação. Quando a gente sai daqui, a gente pode focar na evangelização. Quem nós vamos alcançar para Jesus? Um coração, compartilhar o amor de Deus, presentear uma Bíblia, fazer uma visita, orar junto, consolar. Quem? É possível encaixar na nossa agenda serviço para Deus? Esse é o desafio. Essa é a pergunta. Hebreus vem e fala, olha, vocês estão fazendo, continuem investindo. Isso é sinal da salvação. É sinal que vocês estão no caminho certo. Não parem. Não parem. Invista no serviço para Deus. Essa é a segunda dica. A primeira, cuidado, fuja da apostasia. Cuidado com a apostasia. Não cultive uma vida cristã morna. A segunda, invista no serviço para Deus. E agora vamos terminar o texto aqui, meus irmãos. Capítulo 6, versículo 13, que nos diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda.
Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Esse final aqui é espetacular, é bonito, é profundo. E aí ele vem nos dar aqui mais uma dica. Fuja da apostasia, invista no serviço a Deus, ancore a sua vida em Jesus. Ancore a sua vida em Jesus. Lance a tua âncora, a âncora do teu barquinho, para ela agarrar em Jesus. Não coloque a tua âncora em outro lugar. Essa é a orientação que ele dá. Isso é um sinal de salvação. A gente ancorar a nossa vida, a nossa esperança em Jesus. Qualquer outra esperança falha, frustra. A esperança em Jesus é eterna. É nele que nós devemos ancorar a nossa alma, como disse o versículo 19. Ele vem explicar aqui, meus irmãos, duas coisas muito importantes. Primeira, Deus não mente. Deus não mente. E os propósitos de Deus não mudam. Não mudam. Ele cita o exemplo de Abraão, que confiou nesse Deus que não mente e confiou nesse Deus o qual seus propósitos não mudam. Abraão se lançou e recebeu a promessa. A partir desse exemplo de Abraão, ele vem e fala, olha, vamos lançar nós também a nossa âncora nesse Deus que não mente, nesse Deus que não muda os seus propósitos, porque os propósitos de Deus são os mesmos. Deus quis, a partir de Abraão, salvar a sua família, abençoar o mundo. Deus quer, a partir de nós, salvar a nossa família e abençoar o mundo. Os propósitos de Deus não mudam e Deus não mente. O mesmo Deus, a mesma promessa. E hoje nós somos convidados a lançar a nossa âncora e firmar o nosso barquinho nessa promessa. No que Jesus fez por nós, atravessando o véu e conquistando para nós bênçãos eternas. É um convite de fé, que é um sinal da salvação. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque isso traz uma segurança a qual nós não conseguimos de outra maneira. Isso traz uma segurança que nos permite enfrentar a morte. Isso traz uma segurança que nos permite enfrentar a vida. Nós vivemos de tal forma que não estamos imunes a problemas, a frustrações, a dificuldades. Nós não estamos imunes. Nós não vivemos numa bolha. Nós não vivemos num parque de diversões, onde só há alegria e prazer, e euforia, e agitação. Nós vivemos num mundo em que nós somos constantemente atacados, quando não é pelo inimigo, é pela tentação do pecado, são pelas nossas fraquezas, é pelo mundo, pelo mal, pela corrupção que nos cerca, às vezes uma frustração, uma amizade que nos desapontou, às vezes um problema em casa, uma dificuldade financeira, um plano que não foi para frente. Nós não estamos imunes a problemas, nem doenças. Qual é a nossa segurança diante de tudo isso? Aonde a nossa âncora está agarrada? Ou o nosso barquinho vai de um lado para o outro? O vento vai levando, a onda vai levando, a tempestade vai levando, e a tendência é naufragar.
com esse exemplo bonito aqui do navio, da âncora, o autor aos Hebreus diz, olha, sinal da salvação, de quem está progredindo na fé, é quem coloca a sua âncora em Jesus. E enfrenta os problemas. E não volta atrás. Essa é a palavra final que ele traz. Vocês precisam progredir. Cuidado com a apostasia. Não abandonem. Se está superficial, aprofunda. Se está meia boca, se lança de verdade nos braços de Jesus. Invista no serviço a Deus. Cultive tempo para o Senhor. Abençoe outras pessoas. Evangelize, edifique. Sirva dentro da igreja, sirva fora da igreja. Invista tempo na obra de Deus. Ancore a sua vida em Jesus. Não firme o seu barquinho em outro lugar, senão em Jesus. Porque de fato nós não vivemos numa estufa espiritual. Não estamos numa colônia de férias, nós vamos enfrentar dificuldades. E a única segurança que nós temos é aquela que não muda, é a promessa de Deus. E Deus não mente. Deus é fiel. Amém? Você crê nisso? Devemos crer. Isso é sinal de salvação, meus irmãos, sobre a nossa vida. Nosso objetivo é o aperfeiçoamento. Ouse crescer na fé. Ouse sair da mesmice. Mude, faça alguma coisa, melhore. Hoje a gente corre atrás de tanta coisa, né? A gente quer melhorar o cabelo, a gente quer melhorar a roupa, e a gente corre atrás disso. A gente quer melhorar o conhecimento, a gente corre atrás. E às vezes a gente faz até umas coisas estranhas, né? Essa semana a Helena, para melhorar o cabelo, ficou sabendo que lavar o cabelo de cabeça para baixo é bom. E aí ela estava tentando lavar o cabelo de cabeça para baixo. Deve ser difícil, né? Aí eu fiquei pensando, falei, gente, olha só, a gente vê uma coisa na internet, a gente acredita, vai lá e faz, não é? Assim, com uma certa facilidade. A gente investe, não, porque a gente ficou sabendo que vai melhorar, que vai ajudar. Remédio é assim também, né? Tem tanta receita de remédio no YouTube, vocês já viram? Daqui a pouco, né, a gente fica com dó dos médicos, daqui a pouco ninguém vai no médico mais. Né? Porque tem remédio para tudo. Não, faça isso que você nunca mais vai ter isso. Né? Tem remédio para tirar cupim do guarda-roupa, tem tudo. A gente consegue informação para tentar melhorar algumas coisas. E às vezes a gente investe até no lugar errado. A questão é que com a vida com Deus, meus irmãos, não tem outro caminho. Eu não posso amadurecer a fé para você, a tua fé. Eu não posso. A fé é individual. Eu queria muito que várias pessoas que estão patinando na fé estivessem lá na frente. Mas o que eu posso fazer? Eu posso orientar, trazer uma palavra, ajudar, auxiliar com oração, com amizade, com pastoreio. Mais que isso a gente não pode fazer. Sou eu investindo na minha fé, você investindo na sua. A pergunta é, nós queremos crescer? O título que eu coloquei aqui na mensagem é não voltem atrás. Nós não podemos voltar atrás. Tem um texto lá em Lucas, Evangelho de Lucas, que diz assim, que quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Quem põe a mão no arado, está arando a terra, está servindo a Deus, se entregou para essa causa maravilhosa, não pode mais olhar para trás. Não tem volta. Por que não tem volta? Porque a gente não pode voltar? Porque não tem outro lugar melhor para a gente estar, meus irmãos. Não tem volta. Se nós estamos nos braços de Jesus, é porque nós entendemos que não tem lugar melhor. É porque nós ancoramos ali o nosso barquinho, certos de que nós vamos ter o sustento necessário na tempestade. E o dia que chegar a hora do nosso barquinho atravessar para o outro lado, nós sabemos para onde estamos indo. Temos esperança. Ancore a sua vida em Jesus. Invista no serviço de Deus e fuja da apostasia. A orientação de Hebreus para nós hoje. Feche teus olhos, vamos orar?
Já convido você para ir pensando no teu nível de compromisso com Deus. Superficial, é mais ou menos, ainda está em dúvida. A palavra de Deus vem nos dizer hoje, fuja da apostasia. Porque aonde nós queremos chegar? No aperfeiçoamento. Nós queremos crescer na fé. Queremos nos parecer com Jesus cada dia mais. Para isso precisamos nos aperfeiçoar. Fugir da apostasia. Não voltar atrás. Você tem tido alguma dificuldade para caminhar com Deus, para colocar a tua vida diante de Deus com mais profundidade? Coloque isso diante do Senhor agora em oração. Não meça as palavras, ouça o que a palavra de Deus diz e abra o teu coração. Rasgue o peito. Fale para Deus se tem alguma coisa impedindo você de caminhar com Jesus em profundidade. Mas invista no serviço do Senhor. Dedique tempo. Abra sua agenda para investir no serviço para Deus. Quem você pode abençoar? Dentro da igreja, fora da igreja? Com a evangelização, com a edificação, com o dom que Deus te deu. Invista no serviço para Deus. Mas ponha a tua fé totalmente em Jesus. Confie nele. Independente do que você está passando, se é algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, ancore a sua vida em Jesus. Firme a tua vida nessa nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, o grande sumo sacerdote. Nele nós temos uma esperança nova, uma vida nova, vida em abundância. O que estamos esperando? Vamos ancorar nossa vida em Jesus, Ele é a nossa segurança. Pai, longe de nós qualquer sinal de apostasia, Deus, qualquer sinal de rebeldia, qualquer sinal contrário à Tua palavra, o Teu querer, a Tua vontade para nós, Senhor Deus. Livra-nos desse mal. Nós queremos aprofundar nossa vida contigo. Queremos mais do Senhor. Nos ajuda, Pai, a crescer na fé, a aperfeiçoar a nossa caminhada. Santifica-nos, Espírito Santo. Santifica-nos, Espírito Santo. Santifica-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Não queremos ser os mesmos que fomos ontem. Abrimos a nossa vida para o Senhor trabalhar e nos aperfeiçoar. Tenha liberdade, Pai, de remover o que precisa ser removido, mudar o que precisa ser mudado, tirar o que precisa ser tirado, Senhor Deus, renovar o que precisa ser renovado, refazer o que precisa ser refeito. Em nome de Jesus, Pai. Tenha liberdade de trabalhar o nosso coração. Assim nós seremos usados pelo Senhor. E queremos investir no Teu reino, investir no serviço a Ti, Pai, como sinal de que nós fomos salvos, libertos do pecado, e hoje nós Te amamos, e nós queremos sim lutar pela Tua causa, Pai. Usa as nossas vidas na pregação do Evangelho, usa as nossas vidas na edificação do Teu corpo. Usa-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Queremos dedicar tempo para a Tua vontade, para o Teu querer, para os Teus planos. Usa-nos em nome de Jesus. Mas nós queremos declarar que a nossa vida está firmada na rocha. A nossa âncora está na rocha. Nós firmamos os nossos passos em Jesus. E nele queremos permanecer até o fim. Não importam as circunstâncias, não importam o que a vida nos apresente, como desafio, como luta, dor, sofrimento. A nossa vida está em Jesus, nós estamos seguros. Aleluia. Aleluia. E aqui nós queremos ficar, Pai, ancorados no Senhor Jesus. Se alguém no nosso meio precisa tomar uma decisão hoje, precisa se aproximar mais de Ti, precisa lançar âncora no Senhor Jesus, precisa investir mais tempo na Tua obra, Pai, dá a graça dessa pessoa alcançar isso em nome de Jesus. Que ela se dedique, que ela se lance nos Teus braços, que
que ela fuja da apostasia, da superficialidade e mantenha plena comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém.